Esse vídeo que eu vou enviar agora é sobre a explicação desse assunto aqui, ó, os seres vivos, que eu enviei para vocês na quinta-feira, tudo certo? Esse assunto aqui é esse mesmo assunto aqui, ó, os seres vivos, e a explicação ela será até no final desse parágrafo, porque a continuação dos vegetais, mesmo que vocês já tenham, não vai entrar nessa explicação, tá certo? Então, vejam bem, como apoio para a explicação desse assunto, eu imagino que vocês assistiram já esse vídeo aqui, ó, breve História da Terra, que eu enviei para vocês no dia 14 de agosto. Já já eu falo a respeito disso daqui. Bom, então, explicando lá o assunto dos seres vivos, gostaria que vocês acompanhassem comigo. Vocês vão ver que os seres vivos são todos aqueles seres que existem na Terra e que têm vida, como o próprio nome diz, seres vivos. Então, você já parou para pensar na enorme variedade de seres vivos existentes na Terra? São muitos. São tantos que a gente não consegue imaginar a grande quantidade. Então, esses seres vivos, nem todos ainda foram descobertos. Esses dados a gente vai ver lá no final do assunto. Olha lá, de tempo em tempo, novos tipos de seres vivos são descobertos e certamente ainda há muito por conhecer e descobrir. Então, se vocês acompanham os noticiários, vez ou outra a gente escuta por aí que uma nova espécie de animais ou de plantas foi descoberta. É porque há, há uma infinidade de seres vivos ainda por descobrir. Nós temos aqui no mapa, por exemplo, um beija-flor que foi descoberto. E aqui alguns exemplos de animais que foram descobertos recentemente pela ciência. Bem, desde animais até vegetais, ou seja, tudo que tem vida são seres vivos. Olha lá. A variedade de seres vivos é tão grande que é impossível alguém conhecer todos eles. Não tem como, mesmo que nós vivêssemos por milhares de anos, mesmo assim não seria viável que conhecêssemos todos os seres vivos. Então, olha aí, os seres vivos eles passam por um ciclo, e esse ciclo que os seres vivos atravessam são esses aqui, ó. Os seres vivos eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Então esse é um ciclo que todo ser vivo passa. Nós temos aqui, por exemplo, um ciclo de vida de um verme, que ele está ali na relva, no capim. Nós temos aqui um animal que se alimenta, um herbívoro que se alimenta de capim. Quando ele ingere a larva, ela vai se utilizar do corpo do animal, porque ele é um parasita, o verme é um parasita, para se desenvolver e crescer ali. Ali eles vão se reproduzir e quando o animal fizer cocô nas fezes, esses ovos eles vão dar origem novamente a outros vermes e assim o ciclo continua. Olha o ciclo da borboleta aqui, a borboleta vai e coloca os ovos na folha, que vai se transformar numa lagarta. Essa lagarta vai se alimentar da folha e depois que estiver alimentada ela vai entrar numa metamorfose, ou seja, ela vai passar por um processo de transformação. Ela vai fazer o casulo e depois que ela estiver dentro do casulo já formada, ela sai e se transforma numa borboleta. E assim, se for uma borboleta fêmea, ela vai procurar um macho. Se for um macho, vai procurar uma fêmea para se acasalar e novamente o processo continua. Olha aqui, dos peixes. Há o acasalamento aqui do macho e da fêmea. A fêmea põe os ovos. Depois que esses ovos eles se desenvolvem, depois nascem os filhotes de peixe, que são chamados alevinos. De filhote, ele vai crescendo. Aí quando ele se torna, aqui no caso,
é um salmão, quando ele se torna um peixe adulto, se for um macho, vai procurar a fêmea, e se for uma fêmea, vai procurar um macho, e aí o ciclo nunca para. Olha aqui, ó, temos o ciclo de vida do mosquito da dengue. Esse inseto. Esse é o ciclo de vida do Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue. Para combater o mosquito, é preciso conhecê-lo. Então vejam aqui, ó, eles se acasalam. Agora a fêmea, ela suga o sangue para nutrir os ovos. Então é nesse momento, se ela estiver contaminada, ela vai passar, ela vai transmitir o vírus da dengue para a pessoa. Uma vez que ela tenha sugado o sangue, ela vai procurar água limpa e parada. É por isso que é importante não deixar essas águas acumuladas. Então veja, a fêmea aqui já se passou um tempo já, ela precisa colocar os ovos, então ela vai procurar esses lugares onde tem água limpa e parada. E quando ela encontra um vaso, veja que ela coloca na parede do vaso de planta os ovos dela. Ela não deixa submerso. Então, quando ela termina de colocar os ovos, e vai ficar ali por um tempo. Quando chover, o nível da água subirá e tornará os ovos submersos. E é ali que começa as fases, a segunda fase, o nascimento da larva. Então, a larva vai eclodir. Veja que a larva vai ficar por ali se alimentando até que chegue à terceira fase de desenvolvimento, que é essa daqui que está acontecendo agora, onde aquela larva lá vai se transformar na pupa. Olha aí, a pupa é a terceira fase, a transformação em pupa. É uma espécie de casulo, onde ela vai ficar aí por um determinado período, enquanto o mosquito ele se desenvolve dentro. E quando isso estiver pronto, ele sai do casulo, da polpa, e já está formado um mosquito adulto. Olha lá, está pronto, é a quarta fase do mosquito adulto. Se for o macho, ele vai voar daí para procurar a fêmea, e se for a fêmea, vai procurar o macho. E o processo continua. Vejam lá que o acasalamento aqui é o macho, a fêmea, eles se acasalam voando. E depois do acasalamento, o ciclo continua. A fêmea vai procurar se alimentar do sangue para poder dar consistência aos ovos que ela tem. Tá? Olha lá, das plantas, por exemplo. É claro que eu estou falando muito rapidamente, porque mais adiante nós vamos falar sobre cada ser vivo. As plantas, por exemplo, os animais. E aqui o ciclo da planta, como nós estamos vendo, a germinação, nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e morre. Ó, o ser humano aqui, ó. Olha aqui que ele está se desenvolvendo dentro do útero da mãe, está nascendo, as fases de crescimento, veja lá, à medida que vai crescendo, vai envelhecendo. Nesse percurso da vida ele pode se reproduzir, envelhece e a morte, que é a fase onde termina a fase da vida. Aí eu tenho esse pequeno vídeo aqui, como é que, acelerado, como é que acontece o envelhecimento humano. É claro que é uma animação, mas dá para nós termos umas ideias. Mamma kan fri som fuglen, og det er det som er målet, tenker jeg. Jeg har alltid hatt lyst til å utfordre naturen, så jeg prøver å komme på flyskole etter videregående, men det gikk ikke. Så da ble det til at jeg jobbet i Nordsjøen, var en slags pioner der, før jeg gifta meg og fikk barn. Anders og Line. Line fikk akkurat en datter. Hun ligner på kona mi. Hun gikk bort i vinter. Det er ikke så lett. Men sånn er jo livet. Nå gleder jeg meg over å kjenne duften av gresset, årstiden. Hadde ikke tid til det før. Man får sanse så lenge man har de. Leke som barnet. Snart er det min tur til å fly. Mamma. Perceberam aí?
as fases que todos nós seres humanos iremos passar. Então, os vegetais, olha lá, os vegetais, ele germina, nasce, cresce, se reproduz, e quando aparecem as flores lá, que vai dar origem aos frutos, e envelhece e morre. Veja que o ciclo dos seres vivos, que existe dois tipos de seres no planeta Terra, os vivos e os não vivos. Então, temos aqui uns exemplos de um vegetal, um ser humano, aqui um aracnídeo, um inseto, um felino. Então, todos esses são seres vivos porque eles passam por aquela fase que nós vimos anteriormente, de nascer, crescer, poder se reproduzir, envelhecer e morrer. E os seres que não passam por essa fase são os seres não vivos. Aqueles seres que não nascem, não crescem, não podem se reproduzir, não envelhecem e não morrem. Eles não têm uma natureza própria, porque eles são fabricados. Ou são da própria natureza, como essas pedras aqui, por exemplo. Olha aí, os seres vivos surgiram na Terra há milhões de anos. Aí eu faço uma pausa bem aqui. Nós temos aqui um exemplo: o trilobita e o selacanto, que são animais pré-históricos. Vou fazer uma pausa rapidamente aqui para enfatizar esse vídeo aqui que eu enviei para vocês, breve história da Terra. Ele vai, isso porque o tempo que eu imagino que vocês já assistiram. Ele fala das fases geológicas da Terra, desde como foi que ela surgiu, as eras que surgiram e o período em que cada ser vivo existiu até chegar na fase em que o ser humano aparece no planeta Terra. Então, é esse vídeo aqui que eu imagino que vocês tenham assistido. Ele é importante para entender essa parte aqui, ó. Ele é importante para entender essa parte aqui. É muito provável que os primeiros seres vivos tenham surgido na água. Aí teve início um longo e lento processo que deu origem à enorme diversidade de seres vivos existente hoje em nosso planeta. Aquele vídeo explica basicamente isso que eu estou falando aqui, porque nós temos aqui apenas algumas imagens, desenhos, fotos que ilustram como a ciência, através da pesquisa, chegou a esse resultado. Então, nós temos fases aqui de animais que viveram primeiro na água e depois migraram da água para a terra. Daí. E esse vídeo aqui é uma animação, dá para nós termos mais ou menos uma ideia do que a ciência está falando. Observa que no decorrer, de acordo com o vídeo vai passando, o tempo vai correndo aqui, ó. 510 milhões de anos para que, por exemplo, aquele animal lá adquirisse nadadeira e desse origem às barbatanas, que fez esse animal parecer com o que nós conhecemos como peixe hoje. Olha só o tempo passando aqui. Não foi de um dia para a noite. Essa explicação que a ciência nos traz. É claro que algumas coisas aí são muito imaginadas. É só para nós termos uma ideia de como aconteceu essa migração dos seres vivos que surgiram primeiramente na água e depois saíram para a terra. Veja lá novamente o tempo passando, 407 milhões de anos atrás. Então veja que aqueles animais eles passam a ganhar dente, nadadeira mais forte, porque eles precisavam ser velozes para poder fugir
dos seus predadores. Então, observando aí que o animal ele ganha, além de ter cauda, ele também ganha patas. Isso possibilita ele migrar. Foi na época em que a ciência diz que essa parte de fora do planeta Terra, que até então estava muito quente, ela passa por um resfriamento. Mas essa explicação vocês vão ver com maior detalhe lá no ensino médio em biologia. Aqui mostra o tempo em que aqueles animais que saíam da terra para colocar ovos fora da água, e os ovos eles passaram a ganhar uma cobertura sólida que nós conhecemos hoje como casca. Então veja lá, já estão mais de 290 milhões de anos atrás, onde começou a surgir os grandes répteis que deram origem aos dinossauros. Dá para nós notarmos aí nesse vídeo que ele mostra que o período dessa evolução ele foi de milhares e até milhões de anos. Vejam lá que esse processo de evolução ele não aconteceu de um dia para a noite. Alguns desses animais que nós estamos vendo aí lá no tempo da pré-história, os primeiros roedores aqui, os primeiros mamíferos, que tinham que se esconder em toca embaixo da terra para fugir dos grandes predadores. Então, como eu estava dizendo, alguns desses animais que nós estamos vendo aí nessa animação são similares aos animais que nós conhecemos hoje. Olha aí, esse animal aí, é claro que não tem hoje, mas é parente do tigre de Bengala. Muitos animais herbívoros, outros carnívoros e outros onívoros, como nós seres humanos somos onívoros. Então vamos continuar aí assistindo esse vídeo aí que mostra a transformação de animais. Estamos vivendo aí na era dos primatas. Puderam acompanhar lá desde os primeiros seres vivos até os grandes primatas que nós conhecemos hoje. E dando continuidade ao assunto, o ser humano ele demorou muito tempo para surgir na Terra. Vocês puderam observar nessa animação anterior que não apareceu o ser humano, porque ele demorou muito tempo a surgir na Terra. Muito antes de seu aparecimento, muito antes do ser humano aparecer na Terra, já existiam por aqui animais como os peixes e os répteis. O Carl Sagan foi um grande cientista do século XX. Ele
propôs uma animação que mostra, na visão científica, como foi que esses animais unicelulares, ou seja, de apenas uma célula, evoluíram para animais multicelulares ou pluricelulares. Aí eu vou colocar aqui a animação e tem uma pequena fala do Carl Sagan aqui que nós vamos ouvir. Certo? Então vamos lá. Moléculas na sopa primordial. Alguns foram atraídos pela água por um lado e repelidos por ela por outro. Isso os uniu em uma minúscula concha esférica anexa, como uma bolha de sabão que protegia o interior. Dentro da bolha, os ancestrais do DNA encontraram um lar e surgiu a primeira célula. As plantas minúsculas levaram centenas de milhões de anos para evoluir liberando oxigênio. Mas esse ramo não levou a nós. As bactérias que respiravam oxigênio levaram mais 1 bilhão de anos para evoluir. De um núcleo nu, uma célula desenvolvida com um núcleo dentro. Algumas dessas formas, parecendo amebas, finalmente levaram as plantas. Uma boca primitiva. Este nosso humilde ancestral também levou a animais guarnecidos com peles espinhosas com órgãos internos, incluindo a nossa prima, a estrela do mar. Mas nós não viemos da estrela do mar. Há cerca de 550 milhões de anos, os filtros alimentadores desenvolveram fendas para guelras, que eram mais eficientes em filtrar partículas de comida da água. Um ramo evolutivo levou aos enteropneustos. Um outro levou a uma criatura que nadava livremente no estágio larval, mas quando adulta ainda estava firmemente ancorada ao fundo do mar. Alguns viraram tubuzucos vivos, mas outros mantiveram as formas larvais através do ciclo vital e viraram adultos que nadavam livremente com algo parecido com uma espinha dorsal. Os nossos ancestrais agora, há 500 milhões de anos, eram peixes sem maxilares com filtros alimentadores, um pouco parecidos com lampreias. Gradualmente, esses peixes minúsculos desenvolveram olhos e maxilares. Os peixes então começaram a devorar uns aos outros. Quem conseguia nadar rápido, sobrevivia. Quem tivesse maxilares para comer, agora podia usar as guelras para respirar o oxigênio na água. Foi assim que surgiram os peixes modernos. Durante o verão, alguns pântanos e lagos secaram. Então, alguns peixes desenvolveram um pulmão primitivo para respirar ar até chegarem às chuvas. Seus cérebros estavam ficando maiores. Se as chuvas não vinham, era útil poder seguir até o próximo pântano. Essa foi uma adaptação muito importante. Os primeiros anfíbios se desenvolveram ainda com uma cauda tipo peixe. Os anfíbios, como os peixes, botavam seus ovos na água onde eram facilmente comidos. Mas então uma nova invenção excelente apareceu. O ovo de casca dura, posto na terra onde não havia predadores. Os répteis e as tartarugas são dessa época. Muitos dos répteis que saíram do ovo em terra jamais voltaram para a água. Alguns viraram os dinossauros. Uma linhagem de dinossauros desenvolveu penas, úteis para voos curtos. Hoje, os únicos descendentes vivos dos dinossauros são as aves. Os grandes dinossauros evoluíram ao longo de outro ramo. Alguns foram os maiores carnívoros que já existiram. Mas há 65 milhões de anos, todos eles morreram misteriosamente. Enquanto isso, os precursores dos dinossauros também estavam evoluindo em uma direção diferente. Criaturas pequenas e apressadas, com os filhos crescendo dentro do corpo da mãe. Depois da extinção dos dinossauros, muitas formas diferentes se desenvolveram. Os jovens eram muito imaturos ao nascerem nos marsupiais, wombat, por exemplo, e nos mamíferos. Os jovens tinham que ser ensinados a sobreviver. O cérebro ficou maior ainda.
Uma coisa parecida com o musaranho foi o ancestral de todos os mamíferos. Uma linhagem foi para as árvores, desenvolvendo a destreza, visão estéril, cérebros maiores e uma curiosidade sobre o seu ambiente. Alguns viraram babuínos. Mas não é essa a linhagem até nós. Os macacos e os humanos têm um ancestral comum recente. Osso por osso, músculo por músculo, molécula por molécula, quase não há diferenças importantes entre os macacos e os humanos. Ao contrário do chimpanzé, os nossos ancestrais andavam eretos, liberando as mãos para empurrar, segurar e experimentar. Ficamos mais inteligentes, começamos a falar. Muitos ramos colaterais da família humana se extinguiram nos últimos milhões de anos. Nós, com nossos cérebros e nossas mãos, somos os sobreviventes. Há uma ameaça contínua que se estende daquelas primeiras células até nós. Vamos vê-la de novo, comprimindo 4 bilhões de anos de evolução em 40 segundos.